Muito bem, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 3. Livro de Lucas, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 23. Parte B aqui, do versículo 23. Lucas 3, do 21 ao 23. Diz o seguinte: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. A gente vai ler só até aqui. Quando começou o seu ministério. Pai, nós agradecemos ao Senhor por a leitura desse texto e pedimos que o Senhor nos edifique e nos fortaleça mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, queridos, ele fala sobre a experiência de Jesus em passar pelo batismo. Não somente em passar pelo batismo, mas Jesus ele trazia alegria para o coração do seu Pai, para o coração de Deus. Jesus era motivo de alegria para o seu Pai. E a gente fica muito feliz quando nós temos um filho e a gente observa que os nossos filhos, eles agem de maneira que traz alegria para o nosso coração, que nos traz uma satisfação. E naturalmente a gente também deve fazer igual Deus fez, né? Quando nós reconhecermos isso, devemos naturalmente olhar para os nossos filhos e falar: olha, você é o prazer da minha vida, você me traz muita alegria. Deus falou com Jesus. O ato de humildade de Jesus aqui é impressionante. Ele era o Filho de Deus, mas ele se submeteu ao batismo para que os seus discípulos pudessem compreender e também se submeter assim como ele se submeteu. Jesus teve muitas atitudes que nos impactam, né? Mexe conosco, mexe especialmente com aquilo que nós chamamos de orgulho, né? Jesus, em nenhum momento ele tem atitude orgulhosa, nem se coloca em uma posição superior, numa perspectiva de humilhar os outros, de chamar para si uma posição que naturalmente era dele como Filho de Deus, mas que ele não usava aquilo ali para humilhar nem para diminuir ninguém. Ao contrário, Jesus às vezes usava a sua posição para ensinar as pessoas a serem mais humildes. Então Jesus ele trouxe uma alegria para o coração do seu Pai. E eu creio, queridos, que a nossa vida precisa ser um motivo de alegria para Deus. O nosso dia a dia precisa trazer alegria ao coração de Deus. Não que Deus necessite disso, não que Deus, se não trouxer eu vou sentir falta. Não, para nós isso é uma honra, é um prazer alegrar o coração de Deus, satisfazer o coração de Deus com as nossas atitudes. Só que quando a gente olha para esse texto, eu já falei uma vez sobre esse texto, quando Deus fala: esse é meu filho amado que me comprais, tu és meu filho amado que em ti me agrado, a gente olha, pronto, daqui para trás, a gente não vê Jesus fazendo nenhum milagre. Então às vezes a gente pensa que só vai alegrar o coração de Deus se a gente fizer coisas extraordinárias. Claro que a gente tem que buscar também coisas extraordinárias, mas Jesus não tinha feito nada extraordinário no sentido de um milagre, por exemplo. Mas o próprio Deus já diz: olha, você é o meu filho amado que traz alegria para o meu coração. Jesus não tinha curado nenhum doente, Jesus não tinha libertado nenhum endemoniado, Jesus não tinha transformado a água em vinho, Jesus não tinha feito absolutamente nada extraordinário. Jesus tinha vivido uma vida como qualquer um de nós poderia ou podemos viver. Isso é para que a gente aprenda que se nós queremos alegrar o coração de Deus, eu não preciso fazer coisas impressionantes, eu preciso viver simplesmente como um filho de Deus. E essas experiências e essas oportunidades, elas vão surgir naturalmente. Como é que Jesus ele começa a sua vida e como é que ele traz alegria para o seu Pai? Primeira coisa que eu vejo em Jesus é que, aliás, o tema da nossa mensagem hoje é
como Jesus alegrou o coração de Deus. Como é que ele alegrou? Vamos ver? Primeira coisa, queridos, que Jesus faz é que Jesus, ele tem pais espirituais. Jesus, ele tinha pais espirituais. José e Maria eram seus pais. Maria, no caso aqui, a mãe biológica. O José, ele tinha Jesus como um filho, né? Como se fosse uma adoção. Mas esses pais eram pais espirituais na vida dele. E queridos, nós precisamos entender a necessidade disso. O que um pai espiritual ele faz conosco? Vamos ver o que é que diz aqui? Lucas capítulo 2, versículo 41 e 42. Lucas 2, 41, 42. Diz assim: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Como bom judeu, os filhos eram criados e ensinados a assimilarem para a sua vida o estilo de espiritualidade dos seus pais. O primeiro discipulador na vida de um menino judeu são seus pais, são seus mestres, são seus primeiros mestres. E os pais, eles têm um compromisso de instruir os seus filhos a compreenderem a vontade de Deus para o povo judeu e para a vida dele. E Jesus, ele foi ensinado, instruído pelos seus pais. Porque depois de nascido, a Bíblia diz que os pais levam Jesus para o templo para seguir o costume da família, do povo judeu, mas que ali ele já começa a conversar e falar a respeito do que ele aprendeu. E quando eu falo aprendeu, acredito que os pais lhes ensinaram, lhes ensinou. O pai e a mãe, principalmente o pai, ensinou Jesus a respeito do que é ter uma vida que busca esse relacionamento, que busca o cumprimento da vontade de Deus. Queridos, nós somos pessoas que valorizamos às vezes muito pouco isso. Às vezes algumas pessoas se converteram e tiveram essa primeira experiência espiritual, até receber um estudo bíblico, mas que na caminhada elas foram, não vou usar essa expressão abandonada, mas elas foram deixadas de lado, ou essas pessoas não buscaram mais orientação daqueles que espiritualmente poderia ensinar para eles, e aí houve essa desconexão. E essa falta de conexão com alguém que é um pai ou uma mãe espiritual faz com que aquela pessoa ela não cresça espiritualmente. Jesus, ele tinha na sua família os seus pais espirituais. Meu irmão, minha irmã, eu tenho buscado aprender a respeito disso. Eu tenho buscado estudar a esse respeito, da importância de termos pais espirituais. No meu tempo de conversão, já falávamos sobre a questão de um discipulado, de um estudo, de os estudos que a gente recebia, mas não havia essa compreensão, pelo menos na minha vida, de que eu precisava ter alguém que cuidasse de mim como um pai e uma mãe espiritual.
Só depois de um certo tempo eu percebi a importância de termos os nossos pais espirituais. Pessoas que podem e querem gastar tempo de estudo da palavra, me aconselhando, me exortando, porque a relação com o pai espiritual não é uma relação necessariamente de irmão em Cristo. Aquela pessoa não é somente meu irmão, essa pessoa é uma autoridade na minha vida. Eu gostei quando nós fomos na Igreja do Amor e foi dito o seguinte: olha, o pai é aquele que dá destino, que aponta um destino para a pessoa. Quando Jesus chega a esse templo, ele chega por quê? Porque os pais deram esse destino para ele. E há muitos filhos espirituais que estão órfãos, que estão soltos. E todas as vezes que nós ficamos muito independentes espiritualmente, a tendência disso, às vezes é definhar, é acomodar. Jesus, ele foi verdadeiramente bem instruído pelos seus pais. Eu, como pai, eu tenho uma responsabilidade muito grande na espiritualidade dos meus filhos, de instruí-los não somente a serem boas pessoas, mas serem homens de Deus. E a primeira atitude de um pai espiritual é aquele que testemunha aquilo que fala. Então não adianta chegar para o meu filho e falar para ele assim: não minta, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, mas eu estou mentindo. Não adianta dizer assim: olha, meu filho, respeite as autoridades, por exemplo, quando na primeira oportunidade que eu tenho, eu faço o contrário. Eu compreendi, queridos, que não somente novos convertidos precisam de pais espirituais, mas velhos convertidos também. E eu entendi a necessidade de um discipulador na minha vida, de um discipuladora que pudesse nos ajudar, eu e Michelline, por exemplo, que pudesse nos instruir, que pudesse nos exortar. Porque ministerialmente eu cresci muito mais depois que eu fui adotado espiritualmente pelos meus discipuladores. Então, como é que Jesus chegou ao ponto de alegrar o coração de Deus? Uma das coisas foi: Jesus tinha pais espirituais. Você vai dizer: pastor, mas os meus pais não são cristãos. Nem os meus eram. Minha mãe hoje é. Eu não tinha ninguém na minha família que me influenciasse como cristão, ou seja, que eu pudesse, nem que fosse um irmão, adotar como pai, ou uma mãe espiritual, também não tinha. E o que é que a gente faz quando a gente não tem? A gente vai buscar. Por isso que a gente estimula o discipulado aqui, é por isso que a gente tem isso até como um dos critérios. As pessoas que querem se batizar, se elas não estiverem sendo discipuladas, elas têm que concordarem em ser discipuladas. Então, meus irmãos, se eu não tenho, eu preciso buscar alguém que me ajude a compreender a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso buscar alguém que me ajude a encontrar o meu propósito de vida na terra, espiritualmente falando. Jesus, ele foi para Jesus ele teve esse crescimento desde criança muito especial, porque ele tinha os seus pais. Se você não tem, meu irmão, minha irmã, busque. Às vezes é difícil. Quando, por exemplo, eu e mim, nós estamos sendo aconselhados como casal, e os nossos pais espirituais falam assim: olha, você acha que isso aqui está certo?
E a gente sabe que está errado e que precisa corrigir. Eu lembro de uma vez, nós estávamos lá em Fortaleza e o pastor Marcos e o pastor Cristiano sentaram com a gente e eles falaram assim: e aí, como é que vocês estão? Aí eu falei assim: não, estamos bem, está tudo tranquilo, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim: certo, pastor Mal, deixa eu ouvir Michelline. Que aí a mulher, ela tem uma especialidade em ver os detalhes que os homens não conseguem ver. E aí ela começou a falar, e eu, tipo assim, oh não, oh não. A gente começa, eu não tinha percebido isso. Os pais espirituais, eles nos ajudam a crescer não somente no conhecimento da palavra, mas os pais espirituais, eles devem também nos ajudar na aplicação dessa palavra da nossa vida. Ele não vai falar somente o que eu gosto de ouvir, ele vai falar especialmente o que eu preciso ouvir. Talvez a sua vida, querido, tenha estagnado porque você não tem um pai espiritual. Você não tem alguém que te instrua. Você vai dizer: pastor, mas eu tenho um senhor, o senhor é meu pastor. Verdade. E estou à sua disposição. Agora, eu não consigo, queridos, discipular 170 pessoas. É por isso que a gente tem os discipuladores, é por isso que a gente tem os líderes de célula. Cola em uma pessoa. Está precisando de uma referência no seu casamento? Cola uma pessoa aqui para você, uma referência. Precisando de uma referência com relação à sua vida devocional? Chama o seu discipulador. Você não tem, chama alguém que você conhece que tem uma vida devocional exemplar e que pode te ajudar a crescer. Criação de filhos, assim por diante. Então, Jesus alegrou o coração de Deus porque ele tinha pais espirituais. Então procure isso. Segundo lugar, queridos, Jesus alegrou o coração de Deus porque ele evoluiu espiritualmente. Não basta somente ter discipulados, mas a gente precisa evoluir, irmão. Capítulo 2, verso 46 a 49 diz o seguinte: depois de 3 dias, o encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ao verso 49 diz: ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele estava dizendo, né? Verso 50 diz isso. Irmãos, evoluir. Nós precisamos sair do ponto A para o ponto B. É o segundo ponto. O que trouxe alegria para o coração de Deus? Certamente a evolução do seu filho. Em um momento, ele precisava de pais espirituais que pegassem na sua mão, que lhe conduzisse até um determinado lugar, para que ele pudesse aprender os costumes, a vida judaica, a vida espiritual deles. Mas chegou um momento, queridos, que Jesus não somente tinha recebido seus pais, mas também estava compartilhando com outras pessoas. Em nossa vida espiritual, a gente precisa evoluir. Nós não podemos
continuar do mesmo jeito que a gente se converteu. E quando eu falo evoluir espiritualmente, estou falando em todos os aspectos, no conhecimento da palavra, na sua relação com Deus, especialmente nos costumes que você tinha pecaminosos. Precisa deixar isso de lado. Quando eu me converti, rapaz, eu mentia demais, e agora? Continuo do mesmo jeito, não está evoluindo. Quando eu me converti, eu era preguiçoso, e agora sou morto de preguiça. Não está evoluindo, irmão. Gente precisa evoluir. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, o Deus vivo, mas Ele passou por esse processo que toda criança judia passava. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi, capítulo 2, versículo 22 diz: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Eu fico imaginando José e Maria pegando aquele menino, levando para o templo para apresentar a Deus. Senhor, estamos consagrando essa criança. Jesus lá, já conheço esse camarada aí. Todos os trâmites de uma família judia, Jesus experimentou. Mas, queridos, a cada página da Bíblia você vê Jesus evoluindo. A nossa primeira e principal evolução foi o arrependimento dos nossos pecados e o recebimento da nossa salvação, ter Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas não pode ficar somente nisso, meu irmão. Você está despejando aonde aquilo que Deus tem abençoado a sua vida, com seus dons, com seus talentos. Eu tinha quando eu era seminarista, tinha uma irmã que todas as vezes que a gente estava, era aquela congregação muito humilde, eu fui consagrado essa congregação, tenho muita alegria, né? Congregação Batista em São Lourenço, lá no distrito de Goiânia. E tinha uma irmã, já faleceu, ela tinha uma música, toda vez que ela vamos dar uma oportunidade para a irmã fulano, na hora assim, né? Aí a irmã vinha, cantava, ela cantava sempre a mesma música, sempre cantava a mesma música, não evoluía. Se um dia que ela cantasse uma outra música, a gente ia morrer do coração. Eu disse, meu Deus, você estava esperando aquela. A nossa vida, querido, não pode ser o tempo todo previsível. Pergunta que eu faço para você é: o que foi que mudou na sua vida? O que foi que evoluiu na sua vida desde a sua conversão? O que foi que evoluiu na sua vida desde 2019? Você não pode ser a mesma pessoa de 2019, você tem que ser uma pessoa nova. Assim também, por exemplo, queridos, a nossa estrutura como templo. A gente precisa evoluir. Estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Não, aqui a gente não valoriza pecado. Porque no dia que vocês olharem para o pastor de vocês dizendo assim, podem pecar à vontade, aí a gente está trazendo o mundo. Mas fazendo uma atualização, irmão, olha a live da nossa igreja como é bonita. Olha o Ministério do Louvor como está crescendo. Olha a Rede Kids, olha o Ministério de Oração. Meu irmão, olha a mídia aí agora. A gente está evoluindo. Só que essa evolução não deve ser somente externa em coisas, tem que ser interna. Por que isso aqui está evoluindo, meu irmão? Porque interiormente Deus me levou a evoluir.
O que é que leva, por exemplo, alguém sair de um lugar e ir para uma outra igreja, conhecer, ver o que é que eles estão fazendo, ver como Deus está se movendo ali e aguçar essa igreja a continuar evoluindo? Porque escute uma coisa, irmão. As igrejas, quando eu falo igreja, eu falo pessoas que não evoluírem, infelizmente elas vão ficar para trás. Elas vão ficar para trás. E essa igreja, irmão, graças a Deus ela tem compreendido isso. Já pensou se eu dissesse, irmãos, vamos fazer o culto da despedida dos bancos? Ia ser um chororô. Eu lembro como hoje, era preto na minha época, era amarelo. Graças a Deus que o homem veio pegar aqui, nem me avisou. Pastor, eu estou indo lá agora, pegou, foi-se embora. E há um ano atrás a gente estava botando essas cadeiras fofinhas aqui. Evolução, meu irmão. Evolução no sentido de crescimento, de avanço. Espiritualmente também tem que ser assim. Se eu sirvo em determinado ministério, eu preciso melhorar isso cada vez mais. Eu lembro que quando eu tocava bateria, meu irmão, chegou um momento que eu estagnei ali, eu não cresci. Eu só sabia fazer 2 ou 3 viradas. E eu pensei, cara, não é isso que eu quero. Eu não vou avançar aqui. Eu não estou querendo avançar. Então eu saí. Porque senão ia ficar a mesma coisa. Sua vida, querido, é uma vida que precisa evoluir. Jesus Cristo evoluiu. Ele deixou de ter aquele comportamento de menino, no sentido de ser discípulo, e se tornou alguém que estava ali no nível dos mestres. Como é que a gente alegra o coração de Deus? Evoluindo. Tem coisa mais decepcionante do que um pai ou uma mãe chega em casa, aí encontra um filho ali, mais de 30 anos. E aí, quer? Não sei o que é que eu vou fazer ainda da vida. Estou pensando. Especialmente quando é homem. Quando é mulher, a gente vai orando. Senhor, abençoe minha filha, encontre um homem de Deus, comprometido. Mas um homem, só se ele estiver passando por uma situação de desemprego. Mas eu digo a vocês, meninas, se o seu pretendente não sabe o que quer da vida, corra para longe, não é para cima não. Porque esse homem vai ser um atraso na sua vida. Precisamos evoluir, irmãos. Terceira coisa que alegrou o coração de Deus. Estamos considerando do momento do batismo para trás. Mas agora vamos considerar esse passo que Jesus dá. Jesus se submete ao batismo. Mas no verso 23, diz que ele aumentou o seu nível de comprometimento. Ele não somente evoluiu espiritualmente, mas Jesus agora, ele aumenta o seu nível de comprometimento. Capítulo 3, versículo 23. Depois que ele recebeu aquele elogio do seu pai, no verso 22 diz: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando começou o quê? O seu ministério. Trinta anos, Jesus agora começa oficialmente a colocar em prática tudo aquilo que ele recebeu dos seus pais, que ele aprendeu no templo, que ele evoluiu. Ele agora é um líder. Irmãos, eu creio que nós, todos nós, nascemos para liderar. Pastor, não, eu não consigo liderar. Meu irmão, você consegue liderar alguma coisa você consegue
fazer bem, que pode ajudar uma outra pessoa. Naturalmente existem pessoas que são líderes, e a impressão que a gente tem realmente são pessoas que têm uma liderança natural, que desde pequeno já sabia orientar as coisas, direcionar as coisas. Às vezes a gente chegava em casa, um cara que vai ser um líder natural Mauro Filho, ele chega em casa, a gente vai chegando em casa, ele vai dizendo, vai entrando, dizendo com os meninos, brincando. A gente fala, né? Ele vai pegando. Tire a roupa, vai não sei o que, não sei o que, faz não sei o que, não sei o que. Mais novo. Vida tem sua maneira de liderar. Vida é um influenciador. Quando ele quer uma coisa, ele, fulano, vai lá, não sei o que. João tem uma certa proatividade. Estava falando para ele hoje, João, tá de parabéns, meu filho. Na sua idade, eu não tomava banho sozinho. João toma banho, faz tudo sozinho. Os outros também, né? Mauro Filho precisa mais ajuda, mas despertou assim muito rapidamente, evoluiu muito rapidamente. Quando a gente evolui, queridos, a gente não evolui para a gente evolui para o reino. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia assim de uma maneira extraordinária, mas não conseguem se comprometer com o reino. Gosta de muitas coisas, mas não tem compromisso com o reino. A Bíblia diz que Jesus, quando completou 30 anos, ele começou o seu ministério. Ele começou a colocar em prática o seu propósito de vida. Pastor, eu estou enferrujado. A gente vai desenferrujar mesmo. Pastor, eu não sei nem por onde começar. Chega junto, cola que é sucesso, que a gente vai mostrar como é que você vai recomeçar. Nessa igreja, só fica parado quem quer. Nessa igreja, só não faz alguma coisa quem quiser, porque se você quiser trabalhar, meu irmão, você me diga quanto tempo você tem disponível, que a gente vai aproveitar todas as horas e ainda vai desafiar você até hora extra. Porque a gente tem uma cidade para ganhar para Jesus. A gente não vive para dar manutenção a um culto, para fazer somente um culto e chamar pessoas para aqui. Nós temos uma cidade. Eu vejo essa igreja como um exército que vai avançando, que vai conquistando. Mas para que isso aconteça, queridos, a gente precisa dos nossos pais espirituais. A gente precisa ir evoluindo espiritualmente. Qual é a área que você serve? Quais são os dons que Deus te deu? Meu irmão, minha irmã, evolua nisso. Cresça nisso. Seja um exemplo. Seja uma pessoa que as pessoas olham para você e se sentem inspiradas a crescer no Senhor também. Evolua verdadeiramente. Agora não evolua somente para si, evolua para servir. Evolua como Jesus evoluiu, conversando com os mestres, com os doutores da lei. Mas ele estava fazendo aquilo para quê? Porque ele tinha um propósito. Deus colocou ele aqui na terra com um propósito. A sua vida, querido, Deus não te salvou à toa. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Irmão, tem coisa que eu não sei fazer, que eu tenho dificuldade, que a pessoa olha assim, meu Deus, não consegue fazer isso. Tem coisa que eu não consigo, irmão. Eu fico ali enrolado. Vou fazer uma revelação. Por exemplo, a gente fez uma mudança, e aí eu coloquei tudo ali naquele lugar. Meu irmão, para aquilo ali sair dali, não é preguiça não, meu irmão. Mas alguém diz, pega isso aqui, bota aqui, vamos fazer aqui. Meu irmão, aí eu faço. Fica travado aquilo ali. Ore pelo meu gabinete lá em casa. Vai sair. Se você for boa nisso, meu irmão, minha irmã, vamos lá, joga na verde.
uma limitação, não é deficiência, é uma limitação. Mas tem uma coisa que Deus colocou em mim, que é uma coisa chamada encorajamento. Você vai dizer, pastor, o senhor encoraja, tal, não sei o que, meu irmão, não é de mim, Deus colocou em mim. Mas eu não posso ficar só comigo, eu preciso colocar isso num ministério que Ele me confiou. Eu quero alegrar o coração do meu Deus, me comprometendo e aumentando cada vez mais o meu nível de comprometimento. A princípio, Deus me chamou para ser pastor da primeira igreja. Mas eu preciso fazer uma revelação para vocês aqui hoje, irmãos. Deus me chamou para ser pastor dessa região. Porque essa região vai ter muitas primeiras igrejas espalhadas por aí. Irmão, eu olho para as pessoas e fico assim, isso na igreja vai ser assim. O cara não está nem pensando em se converter, mas eu fico olhando assim, eu digo, isso servindo a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem feito queimar no meu coração o desejo de aumentar o meu nível de comprometimento. Aumentar o nível de comprometimento não é pegar mais cargos, nem mais funções, não. Aumentar meu nível de comprometimento é fazer o que eu faço e cada dia com mais excelência. Com mais excelência. Eu sinto muito, irmãos, nós estamos concluindo esse ano com poucos avanços estruturais. Pandemia, minhas próprias limitações. Mas tira uma foto dessa igreja esse ano e vamos ver 2021 como é que ela vai estar. Mesma coisa que eu digo para você, meu irmão, tira uma foto sua. E quando eu falo uma foto sua, não é do perfil, mas pode tirar a minha também, que 2021 vocês vão ver. Tira uma foto sua, coloque ali as suas qualificações, o que Deus te deu, o que Deus te confiou, os dons que você tem. E 2021, olha para isso aí e diga assim: nesse dom eu estou mais forte. Servindo nessa área, eu saí de liderado e agora eu sou um líder. De líder de célula, agora eu sou um supervisor de célula. Ouse, querido, em nome de Jesus, evoluir espiritualmente, mas aumentar o seu nível de comprometimento. Eu não estou dizendo que você sirva em mais coisas, mas se você servir com excelência em uma coisa só, a nossa igreja vai ser extremamente abençoada e o coração de Deus vai se alegrar como se alegrou com relação a Jesus. Se a Bíblia mostra que Deus declara: esse é o meu filho amado, em ti me agrado. Em algumas Bíblias assim, em ti me alegro. Se Deus falou em ti me agrado, é porque talvez há coisas que desagradam a Deus. Ou não há? Pergunta que eu faço para você: sua vida tem agradado ou tem desagradado a Deus? A sua vida tem somado ou a sua vida tem subtraído ou paralisado o que Deus quer fazer na sua família, nessa igreja, nessa cidade, através de você? Essa é a pergunta que eu faço. Porque se Jesus, que era filho legítimo de Deus,
teve uma vida que agradou a Deus, vivendo como qualquer um de nós poderia viver? Isso significa, querido, que nós também podemos ter o mesmo padrão de excelência que Jesus tinha antes de iniciar o seu ministério. Você vai dizer assim: Jesus é fácil. Ele evoluiu, ele valorizou seus pais espirituais. Mas Jesus entendeu assim: agora eu preciso ser pai espiritual. Eu fui discipulado, eu agora preciso discipular outras pessoas. Eu fui orientado, agora eu preciso orientar outras pessoas. Investiram em mim, agora eu preciso investir em outras pessoas. Nenhuma igreja avança somente dando manutenção às coisas que existem. As igrejas avançam porque os pais espirituais ativam isso na sua vida e vão buscar os seus filhos espirituais. Quando os filhos espirituais estão órfãos, eles buscam pais espirituais. Eles procuram alguém que dê direção e destino espiritualmente às suas vidas. Graças a Deus pelos pais espirituais que nós já temos, e graças a Deus pelos filhos espirituais que nós já temos. Mas, meus irmãos, essa evolução e esse comprometimento deve continuar. O que é que Deus pode fazer com excelência através da sua vida? Qual eis-me aqui você está disposto a dizer ao Senhor hoje? Que surpresa! E quando eu falo surpresa é no sentido de, não que Deus não saiba, mas que alegria nós queremos trazer para o coração de Deus hoje. A sua vida não é infrutífera. A sua vida, ela é uma vida que a Bíblia chama você de imagem e semelhança de Deus. Irmãos, não me deixe sozinho. Eu não sinto isso, mas a palavra é: vamos juntos, irmãos. Vamos arrastar. Quando eu falo arrastar, vamos com o coração determinado formar outros filhos espirituais, como Maria e José formaram seu filho. Pastor, eu não tenho um bom exemplo de pai espiritual. Esquece esse mau exemplo e agora seja o bom exemplo. Pastor, eu não fui cuidado como eu gostaria. Meu irmão, vamos tratar isso, vamos colocar isso nas mãos do Senhor e seja o pai espiritual que você gostaria de ter tido. Seja o discipulador que você gostaria de ter tido. Evolua como você gostaria que as pessoas que te servem evoluíssem. Às vezes a gente diz: precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, precisa fazer isso e aquilo. A gente precisa melhorar um monte de coisa, meu irmão. Mas a gente precisa que eu e você continuemos evoluindo, crescendo e nos comprometendo. Chega, meu irmão. Chega de ficar só na primeira fase do pai espiritual, de querer alguém que cuide, de alguém que ligue, de alguém que pergunte, de alguém que dê um estudo. Não, meu irmão, chega disso. Maturidade.
Chega de ficar chateado com bobagem, chega de ficar com meninice. Ah, porque não fez isso comigo, ah, porque fez isso com fulano, não fez comigo. Meu irmão, esquece isso. Deus nos chama a maturidade, Deus nos chama a alegrar o coração dele com maturidade, com crescimento, com avanço. Eu não sei, pastor, ainda evangelizar alguém. Aprenda, meu irmão. Eu não sei discipular ninguém. Aprenda a ser discipulador. Eu só não posso achar normal. Não, porque é para Deus é de qualquer jeito. Não, porque é para Deus não é de qualquer jeito não, irmão. Porque se a gente quer o melhor, nós precisamos oferecer a Deus o excelente. Deus me chamou para ser pastor dessa região aqui, irmãos. Eu ando por essas cidades quando eu viajo, e eu vejo pela fé Deus capacitando gente aqui, e essas pessoas se espalhando. Talvez você diga, pastor, eu sou sozinho em casa. Meu irmão, se você crer e avançar, Deus vai salvar você e sua família. E quem sabe você e sua família não serão missionários do Senhor, pastoras em cidades aqui próximas, avançando, evoluindo, fazendo com que as regiões mudem. Não é possível que Serra Talhada só seja conhecida como a capital do chachado. Por questões culturais, nós precisamos, meu irmão, ter uma influência tamanha que a ação do Espírito Santo vai mexer com a estrutura dessa cidade, dessa região. E quando as pessoas quiserem ter experiências com o Senhor, conhecimento do Senhor, quando as pessoas quiserem avançar em Cristo, elas vão pensar, não, em Serra Talhada, eu quero ver o que Deus está fazendo em Serra Talhada. Quando as pessoas pensarem em família saudável, em casamento saudável, vão pensar no meu e no seu nome. Quando pensarem em ambientes onde elas se sentem bem, elas sentem a presença de Deus, elas vão pensar na minha casa, na sua igreja. Escute o que eu estou dizendo, meu irmão. Às vezes eu me sinto como Noé, construindo uma arca, e as pessoas às vezes não estão atentas a isso. Eu tenho certeza que se as pessoas ajudassem Noé, essas pessoas iriam entrar naquela arca ali. Mas, irmão, eu quero pastorear o seu marido, eu quero pastorear a sua esposa, eu quero pastorear o seu filho, eu quero ir pastorear o seu pai, a sua mãe, eu quero pastorear o seu vizinho, o seu amigo de trabalho, eu quero ser o pastor da sua família, eu quero, queridos, avançar como um pastor nessa cidade, nessa região, queridos. E eu não estou pensando somente numa estrutura eclesiástica, eu estou pensando em vidas que são transformadas. Mas, meu irmão, eu preciso que você evolua, eu preciso que você avance, eu preciso que você tenha consciência do seu chamado no Senhor, eu preciso que você tenha consciência do que Deus espera de você. Meu irmão, se o Espírito Santo, eu sei que Ele não está falando somente ao meu coração, porque eu não sou doido não. O Espírito Santo fala também ao seu coração. Ele incomoda você, Ele mexe com a sua estrutura. Às vezes você vai dormir dizendo, eu gostaria de ser uma pessoa mais comprometida. Não somente gostaria, vai ser uma pessoa mais comprometida. O Espírito Santo está fazendo uma obra na sua vida, na vida dessa igreja, meu irmão. Meu irmão, eu não quero chegar nos 84 anos dessa igreja sendo a mesma igreja dos 83 anos. Eu quero chegar nos 84 anos dessa igreja sendo uma igreja mais madura do que nós somos hoje, sendo uma igreja mais influente do que nós somos hoje, sendo uma igreja com mais pessoas salvas do que nós temos hoje, sendo uma igreja mais abençoadora do que ela é hoje, meu irmão. E eu quero que você esteja na foto de 84 anos. Eu quero que você
participe dessa história. Eu quero que você sente com seus netos, com seus filhos, e quando elas olharem a grandiosidade que Deus fez na sua família, no seu bairro, nas pessoas que convivem com você, você diga: deixa eu contar para você como isso aconteceu, e você vai detalhar tudo isso, e você vai dizer: um dia Deus me deu uma sacudida, e depois daquela sacudida eu nunca mais fui a mesma pessoa, meu irmão. Queridos, eu não me canso de declarar a minha fé. Uma cidade transformada. Essa cidade, ela é pequena para a ação de Deus através dessa igreja, através da sua vida, através da minha vida, meu irmão. Nós vamos expandir e avançar nessa região, e o Alto do Pajeú nunca mais será o mesmo. Eu declaro pela fé, nunca mais será o mesmo. Porque eu tenho você, porque eu tenho seus filhos, o seu marido. Pastor, não são convertidos ainda? Eu declaro a conversão, porque eu vou avançar em direção a Ele. Eu vou aquecer o seu coração, eu vou incomodar você, eu vou perturbar você, até você ganhar sua família para Cristo, até você ganhar seus amigos para Cristo, até você ganhar o seu patrão para Cristo, até você ganhar a sua empregada, o seu empregado para Cristo. Eu vou incomodar você, eu vou ficar com uma pulga no seu pé, meu irmão, porque Deus me chamou para encorajar e levantar uma igreja poderosa. Nós somos essa igreja e a gente não vai retroceder. Aleluia! Aleluia! Vamos adorar o Senhor.